Então, voltando aqui, vamos ver como é que a política, a questão política, ela interfere na interpretação do texto e a importância da gente conhecer o fator político daquele momento em que o autor está vivendo, está escrevendo, tá? Vamos lá. A recusa de Jonas em pregar a salvação em Nínive se torna mais compreensível na medida em que a gente conhece a crueldade dos ninivitas. Então, para isso é importante a gente conhecer aquele povo. Quem eram os ninivitas? Quais eram as suas práticas, por exemplo? Olha só, página 45 ainda, hein? Normalmente, quando eles capturavam, quando eles pegavam algum povo para ser prisioneiro, o que eles faziam? Eles decapitavam os líderes dos povos conquistados e empilhavam as suas cabeças. Colocavam numa jaula o chefe capturado e o tratavam como animal. E esfolavam os prisioneiros ainda vivos. Olha só o grau de crueldade desse povo. Então, quem é que ia querer bater numa terra? Fala sério, gente. Quem é que vai querer bater numa terra com um povo com esse tipo de costume, de hábito cruel dessa maneira? Então, quando você conhece essas questões, você vai entender por que o profeta, de antemão, ele se recusa, ele não quer ir. Porque aquilo ali tem uma história, tem um passado por trás daquilo ali. E isso deixa ele temeroso. Jonas, ele queria mais que Nínive fosse julgada e não fosse salva de jeito nenhum. Imagina se aquele povo merece piedade, merece compaixão. A prova disso é quando no final do livro, quase, ele fica lá deitado debaixo de uma planta e aparece uma lagarta e come a planta e o sol mata a planta e ele se enfurece com Deus e ele começa a falar com Deus o que a planta fez de mal e tal, e aí Deus fala: ei, acorda, olha só a sua maneira de olhar, de entender as coisas. Que tipo de pessoa você é que valoriza uma planta, um bicho, uma minhoca, mas não consegue ter piedade, ter compaixão, ter amor de pessoas, de vidas? Será possível que uma planta que fui eu que criei, que coloquei no mundo, que fiz existir, que fiz nascer do nada, é mais importante do que um ser humano que eu criei a minha imagem e semelhança, que eu coloquei fôlego de vida dentro dele, que eu amei? Ei, acorda! Que olhar é esse? Então, de repente, a gente precisa ser chacoalhado igual Jonas foi, sabe? E voltar a ter misericórdia, voltar a ter compaixão, ter piedade. Porque muitas das vezes a gente ouve, um dia desse eu estava sentada na mesa, na casa de uma pessoa conhecida, na hora do almoço, e surgiu um assunto a respeito de ladrões, assassinos, assaltantes, e esse homem falava: eu tenho que morrer mesmo, tem que morrer tudo, tem que matar tudo. E eu me calei, porque eu entendi a indignação, eu entendo a indignação daquela pessoa que trabalha o mês todo com o maior sacrifício para comprar uma coisa e chega no final, em 30 segundos, vem o ladrão e rouba, mata, destrói. Eu entendo essa indignação, essa frustração, essa dor. Eu entendo. Eu me coloco no lugar dessa pessoa. Eu sei que não é fácil, é doloroso, sabe? É difícil. Mas eu não posso abrir a minha boca para dizer: o ladrão tem que morrer, tem que botar no paredão e metralhar, fuzilar. Sabe por que eu não posso dizer isso? Porque quando chega na segunda-feira eu tenho que pegar a minha Bíblia, botar debaixo do braço com a carteirinha de capelão e ir lá pro presídio, Jesus, para falar para os piores. Há esperança para você. Tem salvação para você. Deus te ama apesar de quem você é. Deus te ama apesar do que você fez, do que você tem feito, de quem você tem sido. Deus está de braços abertos, há salvação para você. Gente, imagina no domingo eu ali dizendo: tem que morrer, e na segunda-feira eu olhar no olho do traficante, do bandido, do pedófilo e dizer: tem salvação para você sim. Que pessoa sou eu?
Então a gente precisa entender tudo isso para a gente se colocar no lugar do profeta, que no primeiro momento ele não quer ir. E ele vai, e ele não vai com amor, não. Tanto que ele prega a salvação e ele não prega com amor e com misericórdia, não. Olha só, Deus mandou dizer isso, tá? Que se vocês não se arrepender, vocês vão morrer. Mas o Espírito Santo vai na frente e age de uma tal maneira e traz uma comoção, traz quebrantamento para o povo, traz arrependimento, o povo se arrepende e crê. E Deus salva. E ele continua indignado porque Deus salvou. É a gente, tá falando da gente. Tá falando de nós, sabe? Que a gente tá alegre porque a gente tá salvo, porque a gente crê. Mas a gente duvida da salvação do outro, a gente acha que o outro não merece. Tá falando da gente, tá falando com a gente, pra gente, sabe? E olhar para esse texto é fazer, cara, eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa. Eu preciso me colocar no lugar de Jonas, eu preciso entender. Vamos lá. Conhecendo esses fatos, a gente não vai ver mais o profeta como um homem cheio de capricho, que quer fazer a sua vontade, mas como um ser humano com dificuldade de perdoar os inimigos, e a nossa percepção da misericórdia de Deus aumenta. É isso que eu tô falando, sabe? Muitas das vezes a nossa dificuldade de perdoar e de perceber a misericórdia e a graça de Deus faz com que você mesmo se impeça de alcançar vidas, de ganhar vidas. Pensa nisso. Quando Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Isso não significa que todos nós vamos ter que passar por problemas e circunstâncias desagradáveis, como normalmente é interpretado. Você tem que sofrer. Lida ali no seu contexto, o versículo claramente indica que tomar a cruz e seguir a Cristo até a morte era um costume antigo, que o próprio condenado levasse a cruz. E a cruz era um instrumento de morte. Ele tinha que levar aquela cruz ele mesmo, até o local da execução. A história e o contexto vai esclarecer o significado disso. Quando Daniel recebe o terceiro lugar no reino babilônico, isso não aconteceu porque havia um outro melhor do que ele, antes dele, mas sim porque o rei Belsazar era, na verdade, o príncipe real, o segundo no comando. Nabonido, que era o rei e pai de Belsazar, encontrava-se longe do país. Ele era o primeiro, Nabonido. O segundo que estava ali no lugar, tomando conta, reinando, regendo a Babilônia naquele período, era Belsazar. Daniel ficou após ele, tá? Por uma questão de hierarquia. Daniel era o terceiro, por uma questão de hierarquia, porque havia um rei, havia um príncipe e ele ficou como terceiro, tá? Como Nabonido estava longe do país, Daniel teve então a honraria máxima, tá? Então às vezes a gente ouve algumas mensagens, algumas pregações e ficam inventando um monte de coisa a respeito disso, quando é uma coisa tão simples, tá? Outra coisa, página 46. Quando os filipenses leram na carta do apóstolo Paulo a seguinte frase: a nossa pátria está no céu. Filipenses 3,20 fala isso. Isso teve um significado especial para eles. Por quê? Os moradores da cidade de Filipos não eram romanos. Mas o imperador Otávio, que estava no comando na época, lhes concedeu a cidadania romana. Eles tinham os mesmos privilégios que teriam se a sua terra natal fosse a Itália. E Paulo diz para eles o seguinte: que em Cristo eles teriam uma cidadania muito mais importante do que aquela que Otávio estava concedendo para eles.
Eles morariam eternamente na pátria celestial. O que ele está dizendo com isso, com eternamente? É que esse direito dado pelo Otávio, pelo imperador Otávio, para esses moradores da cidade de Filipos naquele tempo, de cidadania romana, poderia ser revogado a qualquer momento, poderia perder a validade a qualquer momento, por questões políticas e principalmente se ele não fosse mais imperador. O próximo que viesse a seguir poderia mudar essa situação a qualquer momento com uma única assinatura, um único decreto. Mas a cidadania celestial, isso jamais poderia ser mudado. Ninguém tomaria deles, porque foi o próprio Cristo que deu, garantiu. É nosso, ninguém tira. Amém? Então, a razão das hostilidades, por exemplo, entre Edom e Judá, lá no Antigo Testamento, quando você começa a ler, lá em Obadias, vem de um fato em que a nação de Judá, que é descendente de Jacó, e os Edonitas, que são descendentes de Esaú, que é aquele irmão que foi enganado com prato de lentilha, lembra da história? Pois é. Por isso também o profeta Obadias vai se referir às montanhas de Edom como o monte de Esaú. Por quê? Porque os Edonitas são descendentes de Esaú. Então sempre vai haver essa rivalidade, essa questão hostil entre o povo de Edom e o povo de Judá, por causa dessa questão de que Jacó enganou Esaú e eles foram inimigos por longo tempo, tá? Vamos conhecer agora um pouquinho da religião, a importância de você conhecer a religião daquele período, daquela época, a influência de toda essa questão religiosa no texto bíblico, tá? Vamos lá, hoje em dia, ninguém senta na mesa de um restaurante e pergunta se a comida foi sacrificada a algum ídolo. O máximo que pode acontecer quando você senta num restaurante, numa lanchonete, em algum lugar, enquanto você espera o lanche ser servido, você observa assim o ambiente e às vezes você vê um altarzinho lá no canto. Ah, gente, todo mundo faz isso, hein? Não sou só eu não, hein? Olha bem, você observa assim que tem lá uma estátua lá de uma entidade qualquer, um santo, sei lá, uma vela, uma flor, um copo d'água. A gente vê muito isso nos ambientes, não é? E você não precisa nem perguntar se as coisas que estão ali são oferecidas. Quando você recebe o seu lanche, se você não for muito medroso, né? Você vai pegar o lanche e antes de você comer, Senhor, consagra-te esse alimento. Não é assim que a gente faz? A gente não sabe, na dúvida. Enfim, mas a gente não sabe perguntando, vem cá, esse alimento aqui, essa refeição, tudo que está aqui, vocês ofereceram para alguma entidade, a gente não pergunta isso. Porém, na sociedade antiga e primitiva, lá atrás, a idolatria ela permeava toda a sociedade. Toda a sociedade, como haviam muitos viajantes, a gente já falou sobre isso, por onde eles passavam, eles levavam seus ídolos. Então a sociedade local ela estava sempre sendo influenciada por essas práticas pagãs, por essas práticas idólatras. E isso era uma coisa presente no dia a dia de cada comunidade, isso era comum acontecer. Então era muito comum, antes de ser servida uma refeição, né, que aquele alimento fosse oferecido a algum ídolo, tá? Isso era uma prática comum daquela época. Por isso é que Paulo levanta a questão lá em 1 Coríntios 8, tá? Paulo fala sobre isso. A razão, então, da proposta de Elias, diante da disputa com os 450 profetas de Baal, quando ele diz que ele quer que seja lá no Monte Carmelo, é porque se acreditava que Baal habitasse nesse monte. Então ele faz questão absoluta de desafiar os profetas lá no monte em que eles acreditavam que aquele Deus tão importante morava. Ele vai bater na porta de Baal e dizer, olha aqui, esse lugar é do Senhor. E só tem um Deus nessa terra, que é o grande e poderoso Deus Jeová.
Você não existe, você não é ninguém, você não é nada. Olha aí. A vitória do Deus de Israel ficou ainda mais evidente, porque isso aconteceu na casa de Baal. Que Deus é esse que não tem autoridade na sua própria casa? A razão de ser das 10 pragas do Egito é que essas pragas atacavam elementos que eram responsabilidade dos deuses egípcios. Quando Deus envia essas pragas, Ele está querendo anunciar a falsidade desses deuses egípcios e a sua soberania sobre tudo. Vocês então acreditam, né, que tem uma entidade soberana, um Deus soberano que rege, né, a fertilidade, os rios. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês que esse Deus não é nada e que eu reino soberano sobre toda a terra. E aí ele começa os ataques. Quando o Nilo é transformado em sangue, né? O que ele está dizendo aqui na página 46, lá embaixo tem um gráfico que mostra assim, que havia um deus touro, que era metade homem com a cabeça de touro. Lembram disso? Quem viu aquela novela lá da Record, que é Os 10 Mandamentos? Acho que foi isso. Que tinha essas figuras lá e a gente vai começar a associar e vai lembrar. Era o deus Api, que é o deus do Nilo. Tinha Ísis, que era a deusa do Nilo. Quinum, que era um deus carneiro, guardião do Nilo. Mas como é que esse monte de deus que guardava esse Nilo não tomou conta desse rio e deixou virar sangue? Tem alguma coisa errada nisso aí? Quando ele envia a praga das rãs, havia Requete, que era a deusa do nascimento, e ela tinha uma cabeça de sapo. Por que esse sapão aí não conseguia controlar os sapinhos em volta, as rãzinhas em volta? Tem coisa errada nisso aí. Quando ele envia os piolhos, havia um tal de Deus Ra, que era o Deus Sol, representando as moscas. Ele representava, às vezes ele era representado por uma mosca. A morte do gado, as úlceras, as chuvas de pedras, os gafanhotos, as trevas, a morte dos primogênitos. Tinha um tal de Sete, que era o deus do deserto. Ator, que era a deusa com a cabeça de vaca. O deus touro, símbolo da fertilidade, não conseguiu proteger a morte do gado. Sekhmet, que era a deusa que curava as doenças. E Sunu, deus das pestilências. Ísis era a deusa da cura, não teve jeito para as úlceras. Nut, que era a deusa do céu, e Osíris, deus das colheitas e da fertilidade. Sete, deus das tempestades, né? Não conseguiu conter a chuva de pedras. Ra, o deus sol. Min, deus da reprodução. Ísis, a protetora das crianças. O primogênito do faraó, que era considerado um deus. Nenhum desses deuses foram capazes de conter as pragas do Egito. E tudo isso era Deus anunciando: você, eu piso na sua cabeça. Você, eu piso na sua cabeça. Você, eu piso na sua cabeça. E no final eu declaro: eu sou o que sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou soberano. Eu sou o Deus Criador dos céus e da terra. E destrona todos eles. Essa resposta atravessada quando Jesus fala com os saduceus, quando eles vão perguntar para Jesus assim uma questão a respeito da ressurreição, lá em Mateus 22, 29, estou na página 47 já, em Tô Elétrica. Essa resposta de Jesus atravessada, ela vem do fato de que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Lembra que vocês estudaram isso? Fizeram um trabalho aí a respeito dos saduceus, essênios. Enfim, a pergunta para eles tem o intuito de somente desmoralizar Jesus. A pergunta que eles fazem tem o intuito de desmoralizar Jesus quando eles falam a respeito da ressurreição, não é? A mesma coisa é a pergunta dos herodianos sobre se era lícito ou não pagar impostos. Cheio de maldade, querendo pegar Jesus na curva, lá em Marcos 12, 4.
Ora, eles sendo defensores de Herodes, é claro que eles achavam que os impostos eram lícitos. A pergunta então era capciosa, era maldosa, era para ver o que Jesus ia dizer. Para ver se Jesus dizia, não, tem que pagar imposto nenhum. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da questão econômica, como é que ela vai interferir na interpretação do texto. Em Jó 22:6, quando ele acusa Jó de exigir penhores dos seus irmãos sem motivo, é porque na época do Antigo Testamento, essa atitude era considerada um crime desprezível. Se uma pessoa deve dinheiro para outra e não pode pagar, a devedora dava a sua capa, tá? Aquela que está devendo como penhor ou garantia do pagamento futuro, tá? A pessoa que está devendo dá a sua capa ao seu credor, tá? Como sinal de que, como uma garantia, né, de que eu vou pagar futuramente, assim que eu puder eu vou pagar. Contudo, quando cai a noite, o credor deve devolver-lhe a capa. Por quê, gente? Pensa aí, por quê? Porque provavelmente ele vai apacentar as ovelhas no campo, ao relento, e a noite no deserto é fria, e ele vai precisar da capa. Ele vai precisar de ter alguma coisa para se cobrir. Então, tomar o penhor de alguém sem motivo era pecado. Jó, então, ele não era culpado dessa atitude, como ele explica depois lá no capítulo 31, tá? Ele vai explicar. Mas para isso é preciso você entender essa questão de dar a capa, tomar a capa, é preciso entender. Por que o parente mais chegado de Elimeleque deu a sua sandália para Boaz, lá no livro de Ruth? Segundo as tábuas Nuzi, que foram encontradas no Iraque, em escavações que se estenderam desde 1925 até 1931, esse ato simbolizava a cessão de direitos de uma pessoa sobre a terra em que ela pisava. Agia-se assim quando era concluída a venda de um terreno. Então dava a sandália para aquela pessoa, dizendo: a terra que você pisa agora é sua, tá? Era uma questão simbólica, já que naquele período não havia questão de documentos, tratados, então eles tinham muito simbolismo entre eles, tá?